E vamos até Lisboa. Uma Lisboa, princípio do século XX. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho-te falar de Uma Espia Americana em Lisboa, da Madeleine Martin. Primeiro de tudo eu quero agradecer à Penguin e à Top Seller o facto de me terem enviado este livro. Muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte. E deixem que vos diga que eu estava muito curiosa por me iniciar nesta autora. Eu tinha visto opiniões muito favoráveis do seu primeiro livro, também publicado pela Top Seller, e não tinha lido o livro. Já o tenho, já o adquiri, já está na pilha para ler. Mas a verdade é que não o tinha lido. E, portanto, estava com alguma curiosidade de ver como é que esta autora escrevia. E daí o meu pedido para este livro e confesso que não fiquei nada desiludido. Este livro tem uma série de ingredientes que funcionam e que fazem com que a história seja construída de uma forma perfeitamente plausível, tratando-se de um livro histórico e ao mesmo tempo cativante. Ou seja, esta história centra-se em duas mulheres, a Ava, que trabalha na Biblioteca do Congresso e portanto é americana, e a Helene, que trabalha numa gráfica e que trabalha para a Résistance Française. É óbvio que elas as duas vão ter contacto, eu não vos vou dizer como porque achei que era uma forma deliciosa, mas enquanto que a Helene trabalha para a Résistance Française e portanto é evidente o seu papel, a Ava acaba por ter esse papel marcado no momento em que a convidam, lhe propõem vir para Lisboa, uma cidade que supostamente era a capital de um país que era neutro dentro da Segunda Guerra Mundial, era uma cidade, e todos nós sabemos isso, onde proliferavam os espiões, onde se sabia tudo de um lado e do outro, onde vinha muita gente que queria sair da Europa e ir para a América, nomeadamente muitos judeus, e portanto era uma cidade que fervilhava naquela altura e era uma cidade central para quem queria ter informações. E portanto a Ava é-lhe proposto vir para Lisboa e ela vem para Lisboa, supostamente como bibliotecária, para trabalhar na realidade como espia. Portanto, é um livro que se passa durante a Segunda Guerra Mundial, mas que nos fala muito de bibliotecas, de livros, de bibliotecários, do papel da imprensa na Segunda Guerra Mundial, daquilo que era possível fazer através dos livros e da imprensa, nomeadamente a resistência que era possível fazer em relação ao Segundo Reich, e portanto tudo isso nos dado aqui neste livro. Verdade seja dita que não era um aspecto muito falado no que diz respeito à resistência da Segunda Guerra Mundial, o papel dos livros, dos bibliotecários, dos jornalistas, embora eu acho que começam a aparecer livros sobre este assunto, mas a verdade é que, pelo menos para mim, ainda é um assunto que me surpreende, e me surpreende a imaginação que tiveram para criar recursos que permitiam, para criar formas de comunicação através dos livros, dos jornais, que permitiam reunir essas fontes e então aí sim tecer a teia da resistência ao longo da Europa e de alguma forma motivar as pessoas para lutarem contra o Hitler e as suas tropas. E portanto é um livro sobre esse ponto de vista muito interessante, ainda mais sendo duas personagens femininas que, diga-se de passagem, são personagens que não costumam ser muito vistas como heroínas. Os heróis da Segunda Guerra são vistos sempre como homens. A Résistance Française teve muitas mulheres integradas e nós sabemos isso, e aqui temos uma americana e uma francesa que acabam por ter um papel primordial neste livro, sendo as duas personagens principais, e acabam por mostrar a importância não só dos livros e da imprensa na altura, mas também das mulheres. Até porque, se pensarmos bem, no que diz respeito a jornalistas que estiveram em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, vem-nos à cabeça muito mais nomes de homens do que de mulheres. E, portanto,
Elas também não são jornalistas, uma supostamente é tipógrafa, a outra supostamente é bibliotecária, mas na verdade vocês quando lerem o livro vão perceber que quer as bibliotecas, quer os livros, quer os jornais, quer a imprensa vão estar presentes neste livro e são fundamentais para a construção da história. Portanto, é uma história de mulheres que demonstram a sua coragem e a sua forma de ajudar a construir uma resistência a uma guerra que uma resistência a um projeto político que, enfim, todos nós sabemos o resultado. É, pois, um livro sobre mulheres a mostrarem essa coragem e essa forma de ajudar a tentar acabar com a guerra e a tentar acabar com o horror que foi toda a Segunda Guerra Mundial no que diz respeito às tropas do Hitler e ao Hitler e aos campos de concentração e a tudo o resto que todos nós sabemos. Obviamente que é também uma história de amor, é uma história de perca, é uma história de solidão, é uma história de sofrimento, é uma história de perigo, daquela sensação de que não posso confiar em nada nem em ninguém, e isso deve ser muito penoso, viver permanentemente a não confiar em nada nem em ninguém, mas que foi fundamental para a luta contra o Hitler e as suas tropas. E depois temos Lisboa, temos esta cidade fantástica, com esta luz fenomenal de que todos falam, com uma cidade muito viva, uma cidade onde proliferavam os espiões, mas também proliferava a vida social, parecia que não estávamos em guerra, uma cidade que de isenta tinha muito pouco, de neutra tinha muito pouco, mas onde coabitavam quer os espiões alemães, quer os espiões da resistência, e jogava-se um jogo às vezes muito precário, diria eu, muito na corda bamba, mas que na realidade nos livros nos parece um jogo interessante, um jogo que nos faz pensar e que nos faz perceber que as pessoas acabam por fazer aquilo que têm que fazer em momentos de crise e têm, o ser humano tem uma coragem muito maior do que aquela que nós achamos que ele tem em momentos de luta e de decisão. E finalmente temos a escrita desta autora que eu não conhecia, como vos disse no início, e que é uma escrita fabulosa, porque ela consegue nos levar em catadupa e consegue fazer com que nós não queiramos acabar o livro. Ela faz uma coisa que eu gosto muito, que são os capítulos alternados, portanto nós temos um capítulo que se chama Ava e depois temos um capítulo que se chama Helene e depois temos um capítulo que se chama Ava e depois temos um capítulo, portanto esta construção dos capítulos alternados é uma forma que eu gosto muito porque eu acho que cria no leitor a ânsia de saber o que é que aconteceu à personagem que não está naquele capítulo e saber como é que aquela história acaba por continuar, e ela faz isso muito bem. E apesar das histórias estarem interligadas, estas duas mulheres, obviamente, são duas mulheres distintas, para além disso estão separadas no espaço, uma está em Lisboa, a outra está em França, e portanto é fundamental nós percebermos a vivência de uma e a vivência da outra, para perceber também a sua interação e a construção da sua relação. E os motivos que levam uma e outra no fundo, a porem-se em perigo desta forma. Porque é que a Helene resolve trabalhar para uma tipografia e participar na Résistance Française? Porque é que a Ava abandona a biblioteca do Senado e temos que pensar que os americanos estavam na guerra, mas a guerra não chegou nunca ao espaço da América, portanto os americanos têm essa propensão, diria eu, essa forma de estar nas guerras. As guerras, eles participam com tropas, participam com soldados, mas a guerra não é no seu país e, portanto, a Ava estava, de alguma forma, sobre esse ponto de vista, a Ava estava, de alguma forma, e sobre esse ponto de vista, segura e arrisca essa segurança para vir para Lisboa, apesar de Lisboa, como eu disse, ser uma cidade neutra, mas que na realidade não era tão neutra quanto isso e onde proliferavam elementos dos dois lados. E pronto,
Aqui fica a minha opinião sobre uma espia americana em Lisboa. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.